Bem, mas todos os cronistas procuram essa verdade que sempre camba para o mito, não é? Bem, mas eu queria falar dele, do Cabeça de Vaca, porque ele é um dos primeiros que faz uma defesa quase que intransigente aos índios. Então, ele sai daquela, digamos assim, daquela vala comum, não é, de depreciação ao nativo da América do Sul. América Central, não é? América do Norte, porque, claro que, no caso dele, ele chegou até o Rio da Prata, mas ele foi um dos primeiros a pisar no Texas, Novo México, Arizona, não é? À procura dessas 7 cidades. Depois nós temos aqui o Diogo Nunes, que era um mameluco, que em 1538 ele fez parte de um grupo de 25 homens que se salvou de um motim contra um capitão, Alonso Mercadilho, que foi companheiro do Pissarro. Então, ele chegou até aqui perto de Tefé, e ele ficou encantado com as terras, e com a riqueza, com a abundância, e ele escreve uma carta ao rei Dom João III, já requisitando o posto de uma espécie de governador dessa. Então, há essa carta aqui ao rei. Depois, rapidinho, o Francisco Orellana, que entre 1541 e 1542, atravessou pela primeira vez o rio Amazonas, e é dele, quer dizer, dele não, é do cronista dele, que é o Gaspar de Carvajal, o nome Amazonas. Não é? Então, essa crônica, ela é extremamente rica em informações, em elementos à compreensão da Amazônia. E quando... bem, tem uma história que, claro, que não vai dar tempo de eu contar aqui. Mas os índios, ele veio do Peru, ele vinha ali pelo Coca, Napo, os rios, não é? E ele, quer dizer, ele nomeia alguns rios. Então, na crônica ele diz, como o rio tinha águas muito escuras, nós o chamamos de Rio Negro, que é o nome que existe até hoje. Como havia muitas madeiras, toras, no rio, nós o chamamos Rio Madeira. E ele, então, vinha ouvindo falar das Amazonas, mas sempre ele ouvia a advertência. Vocês têm coragem de entrar por aí, por essa mata? Elas vão acabar com vocês. Né? Elas vão trucidar vocês. Quem? As Coniupuiaras. Então, essa palavra aparece lá. Só que, quando ele diz que encontra com umas 12, ele faz a descrição, e existe o que talvez seja uma das primeiras grandes matanças de índio, e talvez a primeira destituição verbal. Porque, a partir daí, ele olha para elas e diz, são as Amazonas. Claro que fazendo uma ponte já com o mito, não é, grego, o latino, e a partir daí ele não fala mais em Coniupuiaras. Ele fala apenas em Amazonas, Rio das Amazonas. Então, esse Rio das Amazonas, até o século XVIII, mais ou menos, era o Rio das Amazonas. E depois se perde esse elemento de ligação com elas. Então, o rio é o Rio Amazonas. Não é? Bem, então aqui nós estamos em 1541, 42. O nome do cronista é Gaspar de Carvajal. Depois nós temos o Pedro Durso e Lope da Aguirre, que entre 1559 e 61 fizeram uma viagem, mas eu acho que talvez muitos tenham visto o filme, não é? Aguirre, a cólera dos deuses, né? E vocês viram que ali termina tudo em tragédia. Mas há um cronista que relata tudo, que é o Francisco Vasques. Então,
Em todas essas crônicas, você vai percebendo a resistência do índio. E você tem aqui também uma grande matança, você tem a disputa pela região. O outro que eu queria destacar, que não tem a ver com a Amazônia, mas tem uma ligação muito grande com a defesa dos índios, que é o Bartolomeu de Las Casas, 1474, 1566. Então, ele foi quem fez os relatos mais tenebrosos sobre a derrocada do universo da cultura indígena e faz a defesa, não é? Então, esses livros todos estão à disposição, ainda aqui à venda. Depois tem os franciscanos barbudos, Claude da Béville e Yves Devreux, que entre 1613 e 1614 acompanharam os franceses que se apoderaram do Maranhão, daí o nome São Luís, não é? Mas é também uma história grande e que também não dá. Depois nós temos o André Pereira, 1616, que escreve sobre os feitos e defeitos do Francisco Caldeira Castelo Branco. Então, o retrato do Caldeira Castelo Branco é um retrato que se choca muito com essa imagem que, sobretudo aqui, nós temos desse aventureiro, não é, como um homem vingativo, um homem meio mau caráter. Bem, então isso está lá. Alonso de Rojas, 1639, relação do descobrimento do Rio das Amazonas. Padre Cristóvão de Acunha, ele foi o cronista do Pedro Teixeira. Frei Laureano de la Cruz, 1647, 1651. Padre Antônio Vieira, que chegou aqui em 1653 e foi expulso em 1661. Maurício de Henriarte, 1662. Padre Samuel Fritz, 91, 1691, que, aliás, ele tem um diário e é uma preciosidade. Padre João Felipe de Bettendorf, né? Chegou ao Maranhão e Grão-Pará, que era um só estado, em 20 de janeiro de 61, e escreveu sua crônica 38 anos depois, 1699. Charles-Marie de la Condamine, 1743, eu acho que é o cronista que tem a visão mais terrível sobre os índios. Segundo a descrição que ele faz, não sobra nada dos índios. E eu trouxe aqui, eu estou correndo porque eu acho que dá tempo de nós passarmos aqui aos textos que eu separei. O padre João Daniel, que foi tão bem falado, analisado aqui, não é? Mas você destaca o poético, mas destaca também o descontraído do texto dele em vários trechos, né? Eu não sei, há um momento em que ele, eu acho que descreve o ovo do jacaré, que ele diz assim, dá para fazer uma grande ovada, né? Então, ele vai nessa conversa, há um momento que ele chega de papagaio, né? E ele tem umas saídas, assim, no texto, que você tem que rir, né? Então, ele quer dizer, eu não vou me alongar sobre ele, mas tem o Alexandre Rodrigues Ferreira, o Spix e Márcios, 1817, 1820, o Bates, que é muito, ele passa muito tempo aqui, ele mora aqui em Belém, ele passou de 1848 a 1859, passou 11 anos por aqui, viajando, sempre estava aqui. O Wallace, que era o amigo dele, 1848, fica menos, 1852. Luiz Elizabeth Agassiz, 1865, 1866. E tem um que é maravilhoso, é Auguste François Biard, que o nome do livro é 2 anos no Brasil. Ele chegou em 1858. É um tempo que ele é muito satírico. Então, ele vai falando e ele vai rindo dele mesmo. E a gente com ele. O Barão de Santana Neri, que é este barão aqui. O Henri Coudreau,
que veio para prestar um serviço e escrever o livro. Paul Marquardt, que era desenhista e acabou escrevendo. E aqui, em 1910, o Paul Wally, né? Depois nós poderíamos falar do próprio Ferreira de Castro e desses outros. E agora, quanto tempo eu tenho? Um pouco tempo. 8 minutos. Então, aqui eu vou introduzir. Não, eu acho que não. Porque vai desarrumar muito. Eu perdi meus óculos, eu esqueci, aí eu fui comprar um lá na farmácia de R$ 1,99. Eu não estou conseguindo ler direito. Então, se eu for lá para baixo, eu acho que eu vou me embananar toda, né? Pois é, mas eu estou analisando aqui. Bem, então eu vou ler aqui um trecho, tá? Esse trecho é do relatório, na verdade, um livro que nós produzimos, eu falo nós, o Marcos Vinícius, e os bolsistas que trabalharam conosco num projeto de pesquisa que foi todo subvencionado, apoiado, bancado pela UNAMA. O livro está inteiramente pronto, que é A Derrocada do Mundo Indígena. E nós estamos agora passando para a resistência, mas toda essa pesquisa com base nessas crônicas que eu acabei de... a Jerusa... Jerusa, você realmente...